Bom, então, dentro dessa concepção mentalista de dor, por exemplo, então, os argumentos aqui do Kripke, né, a dor não é compreendida por uma ou outra propriedade acidental, mas sim pela propriedade de ser dor ela mesma, pela sua qualidade fenomenal. Né? Então, a distinção entre aparência e realidade aqui não faz sentido. Dores são essencialmente privadas, isso requer explicação. A explicação óbvia é que a dor é um sentimento ou uma experiência de um certo tipo. Então, a dor tem a ver, então, justamente com a concepção metalística, a consciência é uma condição necessária para alguém ter dor. A dor é uma experiência incorrigível, privada, assim. Uma outra concepção que é rival é a chamada concepção incorporada. Então, aqui temos outro conceito, uma outra ideia de dor. Então, a dor, nesse caso, é um fenômeno físico que pode ser percebido mediante o sistema nociceptivo. Então, aqui a gente pode dizer que a dor é uma experiência perceptível. Então, no caso da dor, é um fenômeno físico, por exemplo, uma parte do corpo, o sujeito percebe esse dano da mesma forma que ele pode perceber qualquer fenômeno externo. Então, se a gente diz que a dor é um fenômeno perceptível nesse sentido, então, é um verdadeiro diferença com relação à percepção externa. Então, alguns aspectos dessa concepção incorporada, a dor tem uma localidade, a percepção tem uma intencionalidade, no sentido da ciência alta. Aqui, o sujeito não pode estar equivocado acerca das suas próprias dores, não há problema nenhum. Do mesmo modo que a gente pode estar equivocado suspeito da nossa percepção de eventos externos, né? Aqui a dor é um fenômeno objetivo e a gente pode pensar que o sujeito pode ter dor ainda que não seja consciente da dor. Basta pensar, por exemplo, que o sujeito está com dor, mas quando ele foca a atenção em outro elemento, não há razão para achar que a dor sumiu, a dor continua lá. Acontece que o sujeito está focado em outra coisa. Então, essa seria uma concepção incorporada da dor. O que é sistema nosso? Isso, tá bom. Esse sistema nociceptivo é um sistema que processa informações acerca de dor. Então, é um sistema, por exemplo, que capta os estímulos de dor, por exemplo, estímulos térmicos sobre o sistema da mão, por exemplo. Então, alguma pressão mais forte, ele é ativado. Então, ele se converte os estímulos que ele estímulo elétrico. Isso vai para a espinha dorsal, chega até o cérebro, que seria a teoria de forma mais simples de compreender. Né? Só que esse sistema nociceptivo, ele é também um tipo de percepção, ele é uma interocepção. Então, uma forma de interocepção seria a nocicepção. Existem outras formas de interocepção. Por exemplo, a gente monitora mudando o hormônio no corpo. Né? A gente monitora batimentos cardíacos, por exemplo. Então, há uma percepção interna, no caso, uma percepção. Você monitora coisas que ocorrem dentro do seu corpo, e aí o subtipo de percepção seria a nossa percepção, dedicada ao estímulo do corpo. Né? E é possível pensar, então, que a consciência não é uma condição necessária, uma vez que o sujeito pode ter dúvida que a consciência dela. Então, dentro da concepção incorporada, existem alguns defensores, por exemplo, Ray Armstrong, vai dizer que as ocorrências das quais somos conscientes, subjetivamente, podem existir quando não somos conscientes delas. O Dennett e a Valeria Hardcastle vão dizer, de formas distintas, que dores podem ser inteiramente concebidas pela função biológica de alertar como agentes reais ou potenciais. Então, essa seria uma compreensão funcional biológica da dor. Evidentemente, isso não faz nenhum apelo à subjetividade, à sensação cognitiva, muito menos à consciência. Então, a resposta ali mesmo, a gente pode dizer assim, olha, a gente tem que eliminar esse vocabulário que nós comumente usamos para falar das dores, que na verdade não é aquilo. Essa seria uma concepção incorporada da dor. E
que rivaliza com a concepção mentalista. Então, se tendo visto esses dois blocos teóricos, existe uma disputa sobre conceitos comuns. A disputa aqui é, de forma geral, qual que é o conceito que as pessoas carregam, as pessoas comuns sobre as próprias dores, qual é o conceito prevalente. E aí tem, por exemplo, filósofos que apostam na ideia de que as pessoas comumente têm um conceito mentalista. Elas acham impossível, por exemplo, alguém estar com dor, mas não ser capaz de dizer que está com dor, não sofrer, assim. Evidentemente que isso é uma intenção da ideia. E também que houve agora, recentemente, dois caras, o System and Reuters, fizeram uma pesquisa assim, tentando ideia de filosofia ocidental, para saber como as pessoas respondem aos questionários. Então, eles se contavam umas histórias e aí faziam perguntas para as pessoas. Uma dessas histórias é, vamos imaginar que há irmãos na mesa, eles têm a mesma perna, e essa perna, então, sofre uma lesão. A pergunta é, eles sentem a mesma dor ou não é possível afirmar que eles sentem a mesma dor? E a maioria diz que sim, que sentem a mesma dor. Então, de acordo com o System and Reuters, a maioria são promete com concepção incorporada. Certo? Na segunda história, é a história de um soldado que foi ferido em um campo de batalha, e aí, de repente, ele entra em situação de analgesia espontânea. Isso faz um comentário. Soldados no campo de batalha, muitas vezes, não sentem dor e continuam lá combatendo, sempre do estado ferido, né? E aí tem duas opções, as pessoas que marcar, uma delas se durante a batalha o soldado sente dor, ou está em dor, mas não a sente, então a dor está lá, mas ele não sente a dor, esse é o primeiro caso. No segundo caso, o soldado não sai dor, não há dor nele. De novo, a maior parte das pessoas optou por A, ou seja, de novo as pessoas parecem que se comprometem com a concepção incorporada. Então, a razão pela qual você está dizendo que a intuição da incorporada é pelo sistema nosso seletivo. mas aqui é um teste sobre conceitos comuns. As pessoas, de acordo com os Reuters, eles se comprometem, ainda que de forma implícita, porque eles sabem com uma concepção de dor, segundo a qual é um fenômeno físico, um fenômeno que tem realidade, cuja existência não depende da consciência. Então, é um fenômeno objetivo, para o qual você pode ou não se sustentar. Na concepção mentalista, isso é possível. Não é possível se dizer que alguém tem dor e não sabe como dor. Não é possível dizer que alguém tem dor, mas é incapaz de ter consciência, etc. Então, nesse experimento do System and Reuters, eles desafiaram, então, essa definição que as pessoas comumente têm um conceito mentalista. É porque muitos filósofos que trabalham com dor querem capturar o que é o conceito comum. Qual é o problema? Eles fazem isso no gabinete, né? Ainda. Tem que ver como as pessoas, quais são as pessoas. As pessoas estão falando sobre isso. Então, é muito legal isso. Quer dizer, bom, não sei também. É claro que a gente pode levantar uma série de questões sobre esse experimento, mas é bem interessante o desafio essa ideia. Então, o que acontece? Então, assim, nessa disputa entre qual que é o conceito prevalente das pessoas comuns, se é um conceito mentalista ou se é um conceito incorporado, a Emma Borg, na filósofa da linguagem, vai dizer assim, olha, essa não é uma boa discussão, porque, na verdade, esses conceitos comuns são o que eu vou chamar de poliêdricos. As pessoas não têm só um conceito comum, esses conceitos de dor, esses conceitos são totalmente sensíveis ao contexto, as pessoas podem carregar diferentes conceitos de dor, elas aplicam ele que se coloca em virtudes das demandas contextuais. Então, há uma diversidade enorme de conceitos comuns sobre dor, há diferentes graus de fineza, e todos esses conceitos são sensíveis a demandas contextuais. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas essa é uma tabela McGill, que você usa aqui
paciente qual é o tipo de dor que ele tem. E tem muitas possibilidades. Então, por exemplo, do ponto de vista da qualidade da dor, do ponto de vista da intensidade da dor, do ponto de vista da duração da dor. Então, por exemplo, ondulante, pulsante, tremulante, palpitante, latejante, empancada, pontada, choque, tiro, alfinetada, fisgada, aperto, mordida, corda, etc. E para se falar sobre conceitos comuns, é importante levar em conta esse tipo de firmeza, isso para onde esses conceitos parecem apontar. Isso tudo faz, então, com que a Emma Borg diz o seguinte: olha, é inútil pensar que as pessoas têm um ou outro conceito. Conceitos comuns de dores são diversos, né? E tem esse tipo de firmeza. Essa discussão fez com que a Jennifer Collins, que é um autor muito importante da dor, ela lançou um livro recentemente, e aí nesse livro ela vai defender uma tese polêmica de que a dor não é um tipo natural. E a dor não é um tipo natural, por quê? Porque justamente, quando a gente vai encontrar os conceitos comuns, porque são conceitos comuns, na verdade, eles não apontam para uma mesma estrutura desse fenômeno. Isso não é possível pensar o fenômeno para além desses conceitos. E, de resto, esses conceitos têm uma utilidade no tratamento da dor, eles não servem a propósitos científicos. Né? Então, para ver como que a dor é um fenômeno não natural, um tipo não natural, basta pensar que é um fenômeno idiosincrático, complexo, difuso. Então, por exemplo, a Jennifer Collins coloca várias possibilidades que mostram que a dor não é um tipo natural. Então, sujeitos que, por exemplo, podem sentir dores, exibirem comportamentos duros, mas não ser capazes de dizer. Portanto, por exemplo, ele age, então ele exibe comportamento de fundo, ele faz expressões faciais, mas se você perguntar se ele está com dor, ele sinceramente disse não. Há casos de, por exemplo, indivíduos que sentem dor, mas não se incomodam com ela. Então, se você perguntar se você sente dor sobre indivíduos que sentem, mas você se incomoda, ele tem que ser a simbolia. Tem casos que nós não temos prazer na dor. Aqui, nos estudos sobre como masoquistas são vários, mostram que o prazer é ligado a dor que se sente em contextos específicos, que se para dentro dela. Há casos de dor, por exemplo, sem qualquer resposta nossa sentir. Então, o sujeito alegre tem dor, estamos falando nesse sistema, que é sensível àquilo que não há nada, mas é o caso do crônico, do filho de não tem nenhuma atividade física. E também, como se sabe, a dor do medo é fantasma. Parece não ter uma resposta nossa que nesse sujeito alérgico do futebol no meio do outro caso. Nesses casos todos, fizeram a Jennifer Collins afirmar que a dor não pode ser um tipo natural, não vai muito além dessa ativação do nosso sentido, de uma maneira que não tem que existir, tentar achar uma estrutura objetiva que possa responder a esse fenômeno, essa proposta. Vamos assim, estava as discussões se colocam. Mas aí vem essa teoria da chamada teoria da incompetência. E essa teoria coloca tem desdobramentos que alteram um pouco essa discussão. Então, o que o Melzer, que é o proponente dessa teoria, vai dizer? Então, ele diz que a dor não é simplesmente uma resposta direta ao estímulo em si, mas sim um fenômeno complexo envolvendo uma rede de neurônios distribuídos por várias áreas do cérebro. Essa rede é chamada de neuromatriz, por isso que você tem matriz que há várias regiões cerebrais que processam o fenômeno de dor.
Então, é justamente essa rede que é responsável por gerar a experiência da dor. Então, o que é interessante dessa teoria é que ela é um avanço de uma teoria chamada teoria do portão. Também é a teoria que nessa teoria do portão, é mais ou menos diz o seguinte: há um estímulo de dor física, essa informação passa pela espinha dorsal, pelo meio isquial, e no final desse trajeto, antes do cérebro, existe como se fosse uma porta que pode abrir ou fechar. Se ela abre, o estímulo passa do cérebro, se ela se fecha, não. E até acontece, o que controla o portão. E há vários controles do portão. Por exemplo, quando a gente se machuca e faz esse movimento de fricção, isso é uma forma de fechar o portão em alguns casos. Mas o que é mais interessante é que ocorre também uma influência do sistema cognitivo, emocional e motor. Então, esses sistemas podem fechar o portão. Não só, então, outros exatamente. Então, assim, por exemplo, pessoas que se dedicam à prática de meditação, isso, esse seria um controle top-down. Pessoas que se dedicam à prática de oração, esse também seria um controle top-down. Mas há também esse controle, ele é exercido por um tipo de informação que é bottom-up. Então, primeiro vem o estímulo de dor, e aí há uma modulação, e essa modulação pode vir de diferentes maneiras. O ganho que se tem com essa teoria da neuromatriz é que vai dar muita ênfase às nossas expectativas, por exemplo, as expectativas que são armazenadas na memória, que são cognitivas, elas podem influenciar fortemente os processos de dor. Então, Tem esses casos top-down. fMRI, você vê o seguinte, por exemplo, nos casos de modulação, há uma ativação de várias áreas do cérebro, inclusive o córtex pré-frontal, que é a área cognitiva. E aí é possível modular a dor de cima para baixo. Então, você tem a cognição, a área afetiva e também a área sensorial, que pode modular essa informação de dor. Agora, o que é interessante é, então a gente tem várias regiões, a região cognitiva, emocional e a área somática, né? E aí elas trabalham em conjunto para gerar um padrão único que corresponde à experiência consciente da dor. Esse padrão é influenciado, então, por vários fatores, como experiências passadas, estado emocional e contexto social. Agora, o que eu acho interessante, e aí vem a minha contribuição para essa discussão, que aí eu acho que a gente vai ter alguns elementos para pensar que a dor é um tipo natural, que a dor, que a experiência da dor não é uma experiência isolada de uma informação que vem de forma bottom-up. A dor não é só uma experiência qualitativa e subjetiva. É quando a gente desdobra essa teoria da neuromatriz. Porque, querendo ou não, é uma teoria que lida com diversos elementos. Então, por exemplo, na cognição situada, quer dizer, esse é o meu ponto. A cognição situada seria um desdobramento da teoria da neuromatriz. Então, o que é a cognição situada? A cognição situada é uma teoria de um psicólogo cognitivo chamado Lawrence Bassler. E ele vai dizer, por exemplo, entre outras coisas, que as nossas capacidades cognitivas, mesmo as que são superiores, elas estão relacionadas diretamente com capacidades mais básicas. De tal maneira que, por exemplo, os nossos conceitos, os conceitos comuns que nós adquirimos, eles não são amodais, eles não abstraem do modo como eles foram adquiridos e nem das modalidades que são envolvidas nesse processo. Então, o meu conceito, por exemplo, maçã, quando eu penso em uma maçã,
várias áreas do cérebro são ativadas, inclusive áreas afetivas, emocionais, de tal maneira que os conceitos comuns carregam informações diversas, inclusive afetivas. Então, essa é uma forma de se mostrar que os conceitos, eles certamente são incorporados, porque dependem de capacidades mais básicas. Mas isso não quer dizer que, por exemplo, eles não tenham algum nível de abstração. Então, aqui nós temos duas coisas em junto. Por que isso é importante? Porque, normalmente, quando se pensa em cognição situada, a gente, normalmente, a gente pode pensar nas teorias do operativismo, que vão dizer, por exemplo, que não há nenhum tipo de função para representações da mente. A gente pode explicar o nosso ajuste no mundo sem apoio às representações. Mas o ganho que se tem aqui na cognição situada é que você pode pensar em representações, você pode pensar em abstrações, desde que você não escolhe essas representações de capacidades mais grandes. Então, os nossos preconceitos comuns, portanto, carregam diferentes elementos. Eles são situados, eles são flexíveis, eles são contextuais. Então, essa é a proposta da cognição situada. E isso é um desdobramento da teoria da neuromatriz, porque é uma teoria que integra não só elementos de ordem superior, mas também os elementos mais básicos. Então, pode falar. Esses casos que você mencionou antes, sobre o que provoca a reação contra a dor como tipo natural, esses casos de difusão do conceito de dor. Isso. Nos animais, isso é assim também? Não. Porque, na verdade, os conceitos, eles vão... Porque, assim, se você pensar esses conceitos como categorização, aí você pode atribuir a seres não humanos. Né? Então, por exemplo, o cachorro que reconhece o dono, ele tem o conceito de dono. Mas conceitos nesses experimentos estão em outro nível, no nível superior. E a aplicação é aquilo que constitui as nossas descrições. Não, Então, assim, não exatamente nesse sentido mais básico do conceito. é claro que o conceito de dor é um conceito de humanos. Animais não têm conceito de dor, mas animais... Se, por exemplo, não, sim, você pode dizer que, nesse sentido mais básico, eles têm conceito de dor. Porque, por exemplo, vamos imaginar um cão que antecipa que vai sentir dor. Ele desvia, por exemplo. Né? Então, ele tem uma série de comportamentos que parece que poderiam ser compreendidos se você atribui a posse de um conceito de dor como categoria. Não há problema. Pode dizer que eles têm. Agora, eles não fazem diferenças com esses conceitos, etc. Então, nos experimentos, a ideia é mesmo se testar um pouco as diferenças que as pessoas fazem com o conceito de dor. Mas a gente poderia mapear uma difusão do comportamento para a gente poder falar que tem vários tipos de... Aí só sendo muito, acredito, porque você precisa de uma sensibilidade, você precisa de mais flexibilidade. Você precisa de uma sensibilidade, uma variedade contextual grande. Então, aí acho que é um teste somado para humanos, pelo menos para medir a extensão disso, dessa capacidade. Mas não há problema se, quando você pensa conceitos de uma forma muito naturalizada, não há problema se dizer que, de dor, né? Não há problema dizer que mamíferos, por exemplo, podem ter chimpanzés. Então, olha só, como é que nós, então, formamos conceitos comuns? Né? Então, assim, de acordo com o Barcelona, na medida em que a gente experiencia instâncias, por exemplo, que pertencem ao mesmo tipo, várias ações, diferentes contextos, etc.,
Esses fenômenos, essas experiências, vão ativando diferentes subsistemas neuronais e as informações, então, que vêm desses canais sensoriais, tato, visão, audição, etc., são armazenadas. E o que é interessante é que essas informações são recrutadas a cada encontro com um objeto relevante. E é com base nisso, por exemplo, que a gente consegue se ajustar ao objeto. A gente cria expectativas acerca do modo como esses objetos vão se comportar nos nossos encontros com esses objetos, justamente porque a gente consegue armazenar informações acerca deles. Mas essas informações são incorporadas. Essas informações dependem dos nossos canais sensoriais. Então, contra a ideia de que conceitos podem abstrair completamente os elementos sensoriais, emocionais, etc. Né? Então, ele vai dizer que há uma antecipação, esse conjunto de expectativas que nós criamos e que nós, com base nessas expectativas, a gente consegue se ajustar a esses objetos. Então, ele vai dizer que o conhecimento e a cognição humana dependem então, dessas simulações. E essas simulações são percentuais, motores e emocionais. Né? Esse exemplo já foi dado. Então, os conceitos comuns, eles não são fixos, são flexíveis, eles se ajustam de acordo com o contexto em que são usados. Assim, o seu significado altera, evidentemente, dependendo do contexto que é ativado. Então, aqui um esquema interessante agora, que veio da cognição situada, como eu falei, é um desdobramento da neuromatriz. Então, a gente tem ali a transdução, a compreensão de estímulo físico para o estímulo elétrico, esse é o sistema nociceptivo. E aí chega na medula espinhal, etc. Só que quando chega lá no cérebro, então a gente tem duas forças, digamos assim, forças bidirecionais, uma sobe, outra desce. E aí a gente tem, lá no cérebro, as expectativas que nós usamos, que nós temos, com base em que a gente percebe a dor. Portanto, os nossos conceitos de dor, eles são usados de uma forma simulada quando você está diante da iminência de sentir dor, é o nome de injeção. Evidentemente que você dá aquela simulação acerca do que vai acontecer. E o que é interessante é que essas simulações podem modular o que você vai sentir de fato. Inclusive, podem gerar um estado de analgesia completa sem sentido algum. Mas eu queria chamar a atenção para o fato de que não é possível abrir mão do sistema nociceptivo. O sistema nociceptivo está em continuidade com o que ocorre no cérebro. Por que isso é importante? Porque uma consequência da teoria da neuromatriz é um foco nessa modulação top-down. Então, é isso que faz, por exemplo, as pessoas crerem que, com base nessa teoria, a dor é simplesmente um fenômeno qualitativo e que não há nenhuma base para além daquilo que é pensado que possa explicar o que está acontecendo. Né? Então, o ponto-chave aqui é que não é certo que os conceitos comuns de dor, gerados por áreas superiores do cérebro, tenham autonomia em relação ao sistema nociceptivo. Isso porque a experiência da dor, né, relacionada a esses conceitos, ela se ancora em capacidades nociceptivas. Então, os conceitos de dor são parcialmente modulados por capacidade nociceptiva. Isso muda tudo. Não sei se isso está claro, mas isso muda muito claro você dizer que os conceitos comuns de dor são parcialmente determinados no sistema nociceptivo. O que é interessante, a meu ver, é que essa tese não se encaixa em nenhuma das duas concepções. Por um lado, ela não é mentalista, porque ela é integrada ao sistema nociceptivo. Então, a dor é um fenômeno objetivo.
Por outro lado, ela não é incorporada porque há também uma influência pontual evidente. As nossas expectativas podem modular a informação acerca do jogo. Então, o ganho que se tem com a teoria da neuromatriz é, de novo, é uma teoria mais abrangente que desfaz uma boa parte desses problemas. Não sei se está claro. Mas Sim. pode. Eu ia perguntar, como é que pode dar para dizer ainda que é objetivo? Não é objetivo. Por quê? Exato. O objetivo que você tem uma estrutura, tá certo? Que é objetiva, que está no mundo, sem a qual não é possível sentir dor. Então, ainda que há casos muito diferentes de dor, assim, casos muito a gente não entende onde que está essa resposta nossa receptiva. Os estudos sobre problemas mostram o seguinte: se você pesquisar, você vai ver. Então, por exemplo, o caso da dor crônica, a pessoa tem dor por anos, assim, você sabe que essa suspeita crônica tem uma hipersensibilidade do sistema nosso receptivo. Então, esse é um caso de uma dor que, embora em princípio pode parecer uma dor totalmente psicológica, ela é lastreada nesse sistema físico. A dor do membro fantasma, por exemplo, você tem uma super simulação neuronal e essa simulação faz, por exemplo, faz com que acenda esse sistema nosso receptivo. Isso que eu ia te perguntar. Exato. E Quer aí, dizer que a dor do membro fantasma não ativaria o sistema ativo, exatamente, ativo. Que é uma expectativa que você tem que vai. E é interessante porque, não sei se você conhece o caso do Alan Sherman, muito mostra como que o sujeito foi curado da doença fantasma. No caso, era uma mão, o sujeito era uma mão na prensa, e alguns segundos antes, muitos segundos antes, ele a mão, ele fez esse movimento e contrair a unha na palma da mão. Então, a dor que ele sentia, a dor fantasma, era a unha cravada, uma unha que já não mais existia. E na área cural, sujeito, etc., o médico teve a ideia de fazer uma projeção, uma espécie de holograma de uma mão assim, para que o sujeito pudesse ver a mão. E aí, quando aí, o médico falou assim: bom, então, quando você quiser a minha mão, você me fala e vou dar um comando. Aí o sujeito vai abrir, a imagem abre a mão. Ele viu a mão projetada se abrindo. Aí ele parou e disse que não. Quer dizer, aquela mão que estava no proximidade desse oceano, o holograma foi parte do corpo próprio. Isso foi sempre sujeito. Mas quem entendeu? Não, sim, não. Isso, mas o que é interessante é que você tem uma alteração no receptivo. No sistema nosso receptivo, você tem uma, digamos assim, uma mitigação assim, da sensibilidade desse sistema. Redução do tanto que ele pode estar estimulado. É o caso parecido com o da dor crônica. Então, assim, os estudos mostram que sempre há uma resposta do nosso receptivo ainda que escreve. Diante disso, é estranho dizer que a dor seja um tipo não natural, não seja um tipo natural. Isso aí, por exemplo, esse caso parece eliminar completamente o critério da localidade. Né? Porque qual caso? Esse caso da dor fantasma ativa no sistema nosso receptivo. Sim, sim. Porque vai ativar o sistema nosso receptivo, não sei, até a espinha dorsal, não pode até a mão, porque a mão não está lá. Claro. Então, mas se não há uma ativação do sistema nosso receptivo, aí seja estranho e não direcionado ao tempo, o sujeito deixa de ter dor fantasma. Ou pelo menos há uma diminuição da dor fantasma. Pelo menos os casos que eu venho investigando, não achei nenhum caso ainda, por mais estressador, por mais psicológico que ela pode parecer, sem uma ativação, mesmo que seja atípica,
do sistema nociceptivo. Então, ao que parece, assim, é muito difícil não ter uma informação do automático operando ali. Mas, então, o ponto-chave é que não é certo, e esse é o ponto que eu queria dizer, não é certo que os conceitos comuns de dor, gerados em áreas superiores do cérebro, terão autonomia em relação à nocicepção. Isso porque a experiência de dor, né, está ancorada nessas capacidades. Então, quando se fala, por exemplo, de intensidade da dor, qualidade, localização, duração, isso tudo parece, essas definições, elas parecem ter uma contrapartida no assertivo. É claro que a pessoa não pode errar, por exemplo. Existe um tipo de dor que é a dor diferida, que é a dor do infarto. Às vezes ela se manifesta em uma dor. Não, a gente pode errar. Mas isso conta a favor da tese de que a dor é um tipo natural, que existe uma objetividade. Ele pode estar equivocado nessa questão da localização da dor. Então, o que é interessante dessas descrições é que justamente elas me parecem decorrer de simulações de informação nossa perceptiva. A dor em faixa, a dor em pontar, etc. Quer dizer, sem o sistema nosso perceptivo, essas descrições simplesmente não existiriam. Então, eu sou absolutamente cético em relação a esse descolamento que a Jennifer Pons propõe dos conceitos comuns com relação a sistemas perceptivos, interoceptivos. Eu não estou convencido que a dor seja um tipo natural. Então, algumas consequências, para a gente fechar. Então, uma concepção integrada da teoria da a gente parece resolver o paradoxo adulto. Já não era tanto um paradoxo, mas você coloca, não é um paradoxo mesmo. Então, conceitos comuns são dinâmicos, flexíveis, eles podem se referir a diferentes aspectos. Então, o que é interessante é que a última frase, a dor é o que eu defendo é que a dor é um fenômeno perceptível. Mas, tendo em vista o seu aspecto multifatorial, não se reduz a nossa percepção, evidentemente. Então, a gente pode manter a tese de que a dor não se reduz à nossa percepção, mas, ao mesmo tempo, dizer que a nossa percepção é parte do fenômeno. Isso não significa que a dor não seja um tipo natural. Então, uma tese, por exemplo, uma das abordagens da filosofia da dor, que eu não falei aqui, é a teoria representacionista da dor, do Michael Ty e do David Brian Cutter, por exemplo. Então, o que eles vão dizer é que a dor é um fenômeno perceptível qualquer outro. A diferença é que a dor envolve sentimentos. Então, nos casos típicos, pelo menos, você percebe a sua dor e, ao mesmo tempo, você percebe que se algo ruim acontecendo com você, existe uma maquiagem, etc. Eu acho que a gente pode dizer isso, desde que a gente também conceda que há uma influência de cima para baixo nos processos. Sim. Se esse sistema funciona do mesmo jeito em dores adicionais. Pois é, exatamente. Sim. Sim. Dor de barriga por ansiedade. Uhum. Se esse é do mesmo jeito que funciona fisicamente. Sim, não. Certamente uma dor, uma dor em um órgão, certamente a motivação de ser nosso assertivo, mas, de fato, ele pode ser acionado de cima para baixo. Né? Então, você está ansioso, por exemplo, esse estado de ansiedade causar uma operação, que é, por sua vez, capturada durante a sua nossa excepção. Isso pode acontecer. Né? Mas o que é curioso é que, normalmente, esses casos levam as pessoas a abrir mão da informação top-down.
Quer dizer, e aí você pensar a dor como fenômeno estritamente psicológico. É isso a questão. Porque o que está doendo, de fato, não parece ser o intestino. É claro que é, Isso. mas parece ser algo que não é como se tivesse uma coisa muito grande que se né? É algo que Exato. acontece. Na verdade, existem várias formas de se descrever a dor. Né? Pode ser uma dor difusa, por exemplo. Pode ser uma dor em forma de inflamação. Agora, o que é interessante é que essas descrições, normalmente, elas são sensíveis ao modo como a gente processa a informação. Então, não são descrições psicológicas, simplesmente psicológicas. Né? Então, são descrições que dependem justamente do modo como as várias regiões do cérebro processam. O que é interessante quanto a esse caráter incorporado das descrições é que quando, por exemplo, você pensa em algum objeto, normalmente várias áreas do cérebro são ativadas, não só a área cognitiva. Então, é muito difícil isolar apenas um componente dessa visão, sempre de forma integrada. Então, enfim, tem muita coisa em jogo. Né? Mas assim, você pode pensar em várias restrições distintas, isso não há problema. Inclusive, você pode estar equivocado. Né? Porque, por exemplo, se fala os mentalistas, é impossível estar equivocado. É estranho, né? Você dizer o seguinte, ele tem dores, mas ainda bem que ele não está consciente dela. Né? Isso de fato é estranho, não parece fazer sentido. Mas para essa concepção não há problema de você não ser consciente. E, inclusive, como eu falei, existem casos em que as pessoas se comportam, elas exibem comportamento de dor, mas não relatam dor alguma. Então, esse é um caso de sim, por exemplo, comportamento de fuga, situações faciais de dor, mas não relatam. Só de alguma condição. Claro. Então, enfim, não sei se é isso. Não, eu cheguei a um questionamento, eu não sei se é algum externo, mas eu fico pensando se o gêmeo idêntico sente algo em momentos iguais, assim, tipo, quem está sentindo a dor de fato? O menino que está doente ou o gêmeo que também está sentindo, ou, assim, uma similaridade muito idêntica? Você diz, não sei se é sobre esses segmentos ou não. Porque um caso interessante é quando você tem os gêmeos que são siameses, né? Sim, Então, eles têm uma mesma perna. Agora, você pergunta se um tem a dor, o outro, o fato de o outro ver aquele doce, se isso fala tudo, não. Você entende isso? Um irmão gêmeo sofreu um acidente e meu irmão sentiu uma dor e ele estava em São Paulo. Não, a gente não se explicar esse caso. Ele não sabia que eu tinha sofrido um acidente. O máximo que eu consigo entender é, por exemplo, quando você vê uma outra pessoa sentindo dor, e aí você pode sentir a mesma dor porque você é contagiado, você pode simular, mesmo de forma involuntária, a dor que o outro sente. E isso às vezes acontece. Aí eu entendo, mas isso esse cara é bem difícil. Ele tem resposta. Sim, quando acontecer. Sim, mas no caso de você sentir dor e não se incomodar mas aquilo você gostar de dor, será que ainda dá para caracterizar isso como dor? Porque a dor parece ter um teor negativo, né? Ter um teor de incômodo. Pois é, mas esse é o ponto que fala a gente desconfiar se agora é um tipo, agora é um. Pode parecer, em princípio, que não há nada que seja
assim, essencial. As pessoas podem se fazer. Alguns atletas, por exemplo, precisam da dor, inclusive, para continuar as práticas esportivas, etc. Exato, né? Mas, enfim, você pode poder pensar que há essa variação. Agora, talvez esse seja um ponto em acréscimo, porque aqui é o modo como as pessoas julgam isso, o modo como elas se afetam a sua própria vida. E você pode pensar que isso possa ser positivo para você. Talvez isso seja, coloca para além da experiência da dor. Mas, assim, ao menos no que diz respeito ao modo como nós acessamos a dor, isso sabe, parece, embora seja, claro, influenciado dessa forma, é inegável que haja uma correlação mais básica. Então, por exemplo, a gente pode pensar que o fato de você sentir prazer com a dor pode vir de uma experiência, você deve essa experiência ser uma experiência nossa sentida de um tipo especial. Ou é caracterizado de uma forma diferente. Você tem que ter uma questão sobre a analgesia. Sim. Basicamente, você falou que ela pode estar relacionada a uma antecipação de possibilidade de experiência dolorosa. Nesses estudos, tem alguma explicação, alguma descrição das causas da analgesia? E se ela está ligada também? O que se sabe, assim, que, por exemplo, você pode modular a dor de cima para baixo, de três formas. Por exemplo, no caso desse, as pessoas creem no mundo justo. Creem que as dores são submarcadas, que não razão de ser. As pessoas falam, engajadas em práticas religiosas. Há uma discussão que mostra como que isso de fato pode formular. Quando você tem uma expectativa de um tipo específico, de um tipo especial, etc., isso pode alterar. Mas qual que é esse fato? Qual que é o ganho? Tem especificação e você dizer se por menor, quais são as sucessos produzidos. Certamente existe uma modulação desse sinal perceptivo que pode acontecer de cima para baixo. Agora, esse sinal ele nos informa acerca do que está acontecendo. Esse é o ponto-chave. Justamente essa teoria não parece nem a versão mentalista, nem a versão incorporada. Essencialmente, me parece que a diferença com a incorporada é o fato de ser integrada, situada, multifatorial. Uma outra diferença, isso é importante, uma outra diferença na incorporada, a experiência de dor é sempre passiva. Sim. Há uma facilidade de experiência. Exatamente. Mas parece ser um pouco uma visão mentalista, sem que você tenha questionado o conceito de experiência. Aqui parece que estamos, em qualquer caso, na frente de dois conceitos. O conceito de experiência da dor, porque justamente você falou, não poderia estar com dor no sentido sem ter experiência da dor. Então, sem estar em dor no sentido... mas porque isso não tem o mesmo tipo de dualidade que você queria separar? Na verdade, o que ocorre me parece que, por exemplo, se a gente leva em conta os conceitos comuns, eu acho que esse é um bom som para discutir. Então, alguém que
descreve a dor que está sentindo e exerce uma adolescência, não tem jogo nessa descrição. É muito difícil separar aqui os processos, mas parece que eles estão juntos. Porque, por um lado, você tem o seu conceito, esse conceito que é usado, em parte, ele é modulado com a bottom-up, mas também, evidentemente, esse conceito vem da simulação, uma simulação, se eu tivesse imaginar, por exemplo, que tem uma coisa. Então, os estudos do Basel mostram que essa imaginação, você leva em conta conceitos, e esses conceitos, eles são parcialmente modulados por capacidades mais rápidas. Então, a consciência que se tem na dor é uma consciência incorporada. Por isso que aqui eu acho que dois coisas são. Então, assim, uma outra forma de ver a cura. Dependendo do contexto, você pode dar mais ênfase aos aspectos psicológicos, a tendência que você que é importante localizar a dor, outras vezes não. Então, assim, eu não vejo onde está essa dualidade dele. Porque tu vai depender, nesse caso, tu vai depender das demandas, tá? Assim, que tipo de descrição atende, mas não a um processo encapsulado. Fica parecendo que a discussão psicologicamente não está no incorporamento, é que bem você tem um processo de encapsulado, esse é o caso do incorporamento, ele é um assunto completamente passivo diante da dor. Encapsulado no sentido cognitivo. Exatamente, é isso. Ou bem você tem um processo que é descolado, encapsulamento, que é o caso do mentalismo, que vai defender que a sua experiência de dor é uma experiência, não há distinção entre aparência e realidade, que é incorrigível, assim por diante. É isso que eu queria indicar. Se é possível estar com o sem sentido, isso não é suficiente para o nosso sucesso. Está num processo que é justamente o processo que você gostaria de interromper em caso de analogia. Mas você pode, ainda que você não tenha consciência da dor, você ainda se pode ter como doença corporal. Nem toda doença corporal é consciente. Então, por exemplo, no caso corporal, o modo como as emoções controlam a isso não é consciente. Agora, eu concordo que A modulação não é necessidade qualquer ou é consciente ou não é consciente. Isso parece ser um mecanismo independente da dor incorporada. Então, quanto a isso, por exemplo, essa consciência, falando sobre a consciência da dor, ela pode vir em graus, né? Claro, dependendo da sua atenção. Né? Claro que há dores que elas são exatamente porque elas, por exemplo, elas podem colocar em risco, isso não é o que fazer. Mas, dependendo da sua adequação, você pode ser mais ou menos consciente. Por exemplo, você pode estar em um estado representacional da dor, que tem graus. Então, pode ser a sua representação pode ser mais ou menos intensa. Então não é possível questão de clonada nesse caso. Agora, eu concordo que a consciência da dor é de fato algo difícil assim. Então, No caso da percepção, parece mais intuitivo. No caso de uma percepção cega. Sim. Aí, assumindo um caso de absoluta cegueira, o tato simultâneos você veria que, nesse caso, você estaria percebendo uma bala. Você consegue pegar uma bala, mas você não sabe como você fica, você está na fuga. Aí você veria que estão ativados todos os conceitos, ou pelo menos alguns conceitos relevantes, mais que você está estudando, você não. E aí você ainda precisaria explicar o cerebral responsável pela consciência visual. Porque parece que seria praticamente inédito. sim, pode ser.
Porque é interessante que atores, por exemplo, são muito discretos, elas não vão por sua consciência. Por exemplo, você está em uma posição e aquela pessoa começa a te incomodar, você tem que falar uma interação e você. Então parece que a consciência da dor vem em graus, a intensidade da dor pode variar. Agora, a única coisa que eu estou querendo evitar é uma concepção dual. Bom, então, uma coisa é o sistema não associativo, o pé-isolamento, outra coisa é a consciência, e você vê autores tentando quero dizer que nada do que ocorre na nossa concepção pode construir a experiência subjetiva da dor, o estado qualitativo, etc., justamente por conta desses níveis. E a teoria da neuromatriz parece corroborar, se a gente leva em conta, a meu ver, se a gente leva em conta que o conceito de dor é construído a partir de capacidades sensoriais, que não apresenta aquele ideia de forma tradicional de conceitos abstraem completamente, são de simbólicos, além de capacidades incorporadas. Então, se a gente leva isso a sério, não há razão para fingir esse processo, um processo integrado, de maneira superior. E é curioso porque as pesquisas empíricas mostram isso. Evidências de que mesmo em dores muito sui generis, é preciso você ter uma ativação coercitiva de alguma forma. Eu queria te perguntar outra coisa. Assim, eu não sei se eu estou entendendo errado, mas aí vou falar para ver se eu pode me corrigir. Mas me parece que a sua teoria vai dar a resposta que diverge do conceito comum. Qual o conceito comum? Esses experimentos, por exemplo. Pelo que eu estou entendendo, você teria que dizer que os irmãos siameses não sentem a mesma coisa. O que disser? Porque envolve os mecanismos, não só os mecanismos Nossa, subjetivo, mas envolve outros mecanismos da parte da teoria da neuromatriz, que são, por exemplo, mecanismos afetivos. Não é meramente o sistema nosso afetivo que dispara a dor. Então, pelo menos pode ser um caso, e é muito provável que seja o caso, que as irmãs não sentem a mesma coisa. O ponto é. Porque, inclusive, elas podem acionar mecanismos top-down no estilo. Isso, exatamente. Certo? Exatamente. Só que isso não nos leva. Isso, exatamente. Só que isso não nos leva para o mentalista. Não, sim. Por quê? Porque em ambos os casos, você tem ativação nossa afetiva como parte essencial do processo. Então, a maneira que você suprime a parte nossa afetiva, você não tem mais dor. Então, veja, essa teoria da neuromatriz, exatamente o que você falou, quer dizer, ela não exclui o elemento idiosincrático da dor, o aspecto subjetivo. Eu posso tive uma experiência afetiva diferente da sua, e isso, no final das contas, leva a uma diferença no modo como nós sentimos. Agora, isso não quer dizer, por exemplo, que a consciência seja constitutiva do processo, como o mentalismo. Você não tem a impressão que os gênios têm dores diferentes, experiências diferentes? Eu acredito que poderia ter. Não há nada que acontece. Tem, desde que a gente não leve, não resvale para uma posição mentalista no sentido crítico, por exemplo. Porque qual que é a ideia do crítico? É que alguém perdão basta consciência. Basta consciência. A consciência ser uma condição suficiente necessária para ser dor. E para o segundo experimento, me parece que também você vai dividir o que você chama de conceito comum. Parece, aí é uma outra questão. Sim. O que é que a gente chama de. Se, por exemplo, o portão abriu ou fechou é parte do que é constitutivo da dor, aí parece que, de novo, você vai ter que responder B. Né? O soldado não está em dor, porque, digamos assim, o portão não abriu. Não. Nesse caso. Não. Porque ele justamente teve um ajuste top-down
que foi a analgesia espontânea. E isso é parte constitutiva do que você chama de dor. Então, não é como se você pudesse dizer o que a intuição diz. A pessoa está em dor, mas não sente. Essa distinção não está disponível. Porque sentir a dor é parte do que você está chamando de estar. Então, aí que tá. Se a motivação do sistema não é receptivo, isso é suficiente para caracterizar um episódio como dor. Entende? Agora, o sujeito do líder pode lidar com isso de diferentes formas. Não, eu entendo que você tem o vocabulário necessário para fazer essa distinção. O que é interessante nesse caso, olha só, é que a informação que sobra, que opera baixo para cima, ela é modulada de diferentes maneiras. E essa modulação, por sua vez, depende de experiências que também foram causadas de forma bottom-up. É isso? Então, então, assim, não há nenhum problema em dizer que a dor está lá, mesmo que o sujeito não seja consciente. Sim, não, então, assim, ele pode modular, ele pode desviar a fonte da atenção, etc. Mas há um sistema nosso ativar a questão aqui. Então, assim, e aí, né, assim, eu acho que volta um pouco aquilo que a gente disse, assim, porque não é que o sujeito não tem qualquer tipo de dor. Nesses relatos, você já está pensando sobre o que ocorre é que o sujeito desvia a atenção. Então, assim, o que me parece muito difícil pensar de novo é um episódio de dor que não tem nenhuma resposta. Não, o sujeito dizer, estou com dor, esse relato, requer pessoa, estou com dor, mas não aconteceu nada. Isso me parece muito estranho. Sim, não me parece possível. Né? Então, eu falo muita coisa sobre a sua. A mesma armadilha de ser, porque a teoria não é isso. Torna as respostas intuitivas diferentes das respostas intuitivas. Se eu for importante, exatamente. Na prática, é uma das dos dois gêneros vão ser iguais. E também parece que a porta é fechada e abriria, né? As respostas intuitivas mudam depois de mudar. Eu acho que, assim, eu não sei se é só a resposta, mas eu acho que você pode, internamente, o que foi convincente para mim quando você estava respondendo, foi pensar o seguinte, que a sua abordagem é capaz de distinguir o que é relevante para explicar essas intuições. Né? Não é, de fato, não é como se você estivesse defendendo uma posição mentalista, nem como se você estivesse defendendo uma posição corporal. É óbvio que se a resposta fosse convergente com a intuição, estaria do lado da posição da dor corporal. Você pode dizer o seguinte, a sua abordagem é capaz de distinguir isso, por exemplo. E você entende que o caso do soldado você pode dizer que ele está em dor, mas não no sentido de que o sistema nosso receptivo foi ativado, mas foi modulado por outros cérebros. Você está explicando, digamos, a divergência entre as duas posições. Mas parece que se tiver que, por definição, responder qual é na sua abordagem, qual é a resposta do primeiro e do segundo experimento, parece que você vai dividir a definição. Como o Rei enfatizou, parece que você vai estar obrigado a dizer que não é a mesma coisa. As irmãs siamesas, por exemplo. Poderia ser.
visual 2 se eles tivessem 20 selos conceituais. É mesmo, né, se a gente for adotar uma noção de identidade líquida bastante rigorosa. Foi o que eu falei. Acho que foi o que eu queria dizer, né? Porque é claro que os mecanismos Sim. top-down de pessoas distintas vão ser distintos. Sim. Por exemplo, de mecanismos afetivos, esperar que as pessoas que tenham a mesma dor parece ser uma. Isso existe funções idênticas. Sim, sim. Se você levar em conta aqueles critérios objetivos, intensidade, localidade, etc. Não é tipo, então. Sim. Agora, uma coisa interessante sobre o conceito comum, se a gente poderia concordar com a tese da Jennifer Collins, conceitos comuns têm utilidade para tratamento, mas não descreve nada que seja objetivo, essa é a ideia dela, né? Os conceitos, de novo, não descrevem nada que seja objetivo, porque eles flutuam para além de qualquer estrutura fisiológica. Isso me parece mais grave. O erro aqui me parece mais grave, né? Porque isso me parece completamente falso. Quer dizer, esses conceitos não são construídos independentemente de forma condição adquiridos sucessoralmente, emocionalmente. Se são assim, então eles têm uma utilidade para além do mero tratamento. Eles podem descrever o que está acontecendo. De resto, dizer que esses conceitos não têm nenhuma possibilidade descritiva pode cair, por exemplo, no caso de esquizofrenia. Você retira completamente a autoridade do sujeito sobre os seus relatos de dor, que também parece estranho. Né? Então, assim, quando você pensa, por outro lado, que esses conceitos advêm de processos sensíveis, de dor, etc., então eles podem ser mais úteis do que simplesmente tratamento. Eles podem descrever uma estrutura zoológica. Porque para ela não é possível que esses conceitos possam se realizar no papel para além do tratamento. Então, o que o médico tem que fazer é andar traduzindo os conceitos para o público. Como poderia ter um papel no tratamento? Pois é, então, a ideia seria, para a grifecose, a ideia é você ter que investigar para mas é uma ótima questão. Eu também faria essa questão também. O tratamento, assim, mesmo sendo uma situação particular, tem muito que estar em cima da autoridade. Exatamente. Quando você fala que, pelo que eu entendi, isso aí, de fato, quer dizer que a dor é um tipo natural. Sim. Mas o caráter difuso não foi completamente eliminado. Na verdade, você está tentando explicar de onde vem a difusão. Difuso dos conceitos naturais, dos conceitos de dor, conceitos comuns de dor. Mas aí você tem uma explicação para os casos que motivam, né, a difusão, baseado nessa teoria de os híbridos, né, que top-down e bottom-up. Mas não é como se a gente tivesse também algo como controle dos mecanismos top-down. A gente não tem um mapeamento, por exemplo, de tudo que é modulado. Sim. Então, quando você diz que a dor é um tipo natural, é porque você está restringindo a dor a algo que ocorre no sistema nosso. Não. Não que a dor possa ser reduzida. A minha afirmação de que a dor é um tipo natural é que não é estruturas subjacentes a alguns processos de dor
que pode ser observada, a partir da qual nós podemos fazer generalizações. Então, existe um mecanismo natural. Assim. O que é interessante é que os conceitos difusos, os conceitos comuns de fundo, talvez venham da própria complexidade do fenômeno. Justamente porque não é um fenômeno simples, é um fenômeno multifatorial, envolve diferentes áreas. Né? De resto, eu não acho que as recepções também sejam simples. As recepções do mundo externo são carregadas de valor afetivo, etc. Inclusive, é estranho pensar que haja qualquer tipo de relacionamento. Mas não é isso, quer dizer, esse caráter difuso advém talvez da complexidade do fenômeno. Então, é por isso que se descola, né? É por isso que essa difusão seja sem nenhuma conexão, sem mistura. Isso. O fato de haver essa simplicidade, ou seja, quer dizer que não há mistura. Agora podem ser referenciadas em diferentes fenômenos. É bem legal. Ainda vai ser a sensação que pode ser por aí, né? Bom, gente, então, agradecer ao Daniel. Passa.